Cristo, Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus querido, pelos louvores, Senhor, que ouvimos aqui nesta noite. Ó Deus, pelas palavras até então, Jesus querido, já proferidas neste lugar. Mas neste momento que o Senhor Deus vai usar o teu filho, Senhor, usa conforme seja a tua vontade, Senhor. Ó Deus, que esta palavra venha de encontro à carência dos nossos corações, Senhor. Ó meu Deus, que esta palavra, Senhor Jesus, possa curar, possa libertar nesta noite. Que esta palavra, Senhor Jesus, possa trazer guarida aos corações, para a glória do seu nome, Senhor. Usa o teu filho como o Senhor Deus tem usado, para a glória do Senhor. Esta noite, Pai, é noite de alegria. Ó Deus, queremos ouvir a tua palavra. Assim pedimos, Senhor, no seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com liberdade. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Deus seja louvado por essa noite. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Pastor Sérgio, obrigado pelo tempo tão precioso nessa casa. Uma honra. Os pastores todos, os queridos, amados, que cooperam no reino de Deus. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor. Não existe. Quando nós servimos ao Senhor, cumprimos um propósito. E Deus sempre cuida daqueles que o servem. Glória a Jesus. Eu pastoreio em Itatiba, São Paulo. Para quem conhece um pouquinho da região de São Paulo, eu sei que o irmão é Jacareíta, o filho, pertinho ali. Itatiba é uma cidade do lado de Campinas, a grande cidade da região, 1.200.000 habitantes, Campinas. E eu estou lá com a minha família, minha esposa, 2 filhos, já há 25 anos. 25 anos. Completei agora 20 anos pastoreando a mesma igreja. Nós temos servido ao Senhor lá. 25 anos de casado. Uma das melhores escolhas da minha vida foi ter escolhido a esposa que Deus me deu. Uma cooperadora, guerreira junto comigo. Estamos lá cooperando, servindo ao Senhor, e Deus tem nos abençoado para a glória de Jesus. Eu estava emocionado aqui olhando as crianças, e eu acredito, pastor Sérgio, que o grande tesouro que uma igreja tem são as crianças. Grande tesouro. Lá em Itatiba nós pastoreamos por semana mais de 600 crianças. Mais de 600 crianças por semana. Porque eu acredito que Deus é capaz de transformar uma casa, uma cidade, um estado, uma nação e o mundo através do evangelho que alcança uma criança. Eu fui alcançado logo cedo. E eu sei o quanto isso fez diferença na minha vida. Então você que é pai, mãe, continue a ensinar a criança o caminho que deve andar. Porque quando se tornar velho, ele não vai ser vergonha, ele não vai ser desgraça numa casa, mas ele vai ser bênção do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Deus tem me dado o privilégio de escrever alguns livros, são 8 ao todo, eu trouxe 4, mas eu não vim aqui para falar dos livros e muito menos para vender livros. Eu vim aqui fazer o que Deus me chamou para fazer, que é pregar a palavra do Senhor. Eu espero que em algum momento, quem sabe ao final, se você assim entender, que Deus também use cada uma dessas literaturas para te abençoar. Mas essa noite o Senhor vai nos abençoar pela sua palavra e pela sua presença, que já ouvimos tanto aqui. Mas eu sei que Deus também preparou uma porção hoje à noite para o nosso coração. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Por favor, abra sua Bíblia lá. Segundo Reis, capítulo 6. Irmão Fábio, um amigo muito precioso, que nós tivemos o privilégio de compartilhar a vida cristã juntos, no tempo que ele esteve em Itatiba. Um breve tempo, mas que logo o Senhor já o levou às nações. Deus abençoe, um privilégio, meu irmão. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do primeiro versículo, diz assim: certo dia,
os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Diga, pequeno demais. Verso 2, ele diz: vamos descer ao Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Pai, fala conosco nessa noite. Move a tua presença e o teu Espírito sobre nós. Dá-nos entendimento e graça para a glória de Jesus. Oramos. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Acredito eu que tudo na nossa vida necessita de uma decisão. Em alguns momentos nós nos encontramos numa situação, num lugar, num momento, numa esfera em que nós temos que tomar uma decisão. Decisões, elas são difíceis. Decisões, elas precisam ser claras, ter clareza, ter visão para tomar uma decisão. Ninguém pode tomar uma decisão às cegas, no escuro. É por isso que muitas vezes nós pagamos por algumas consequências, por decisões que nós tomamos sem aquilo que a própria palavra de Deus diz, sem a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Porque tudo aquilo que a gente faz na escuridão ou na obscuridade não nos leva ao lugar aonde Deus quer. Eu gosto desse texto porque esse texto é um momento de uma decisão. Os profetas estavam ali na casa de Eliseu, a casa de profetas, e eles perceberam que o momento que eles estavam vivendo era um momento de crescimento. Diga comigo, crescimento. Esse é o momento da decisão. Uma das coisas que eu queria que você entendesse hoje aqui, que nós trouxéssemos para dentro do nosso coração, é que aquilo que Deus tem para fazer em nós sempre é maior do que nós. Sempre é maior do que nós. O que Deus tem para nós não vai caber em nós e nem na geografia que nós estamos. É necessário que em algum momento a gente eleve o nível da intimidade, o nível da oração, da leitura da palavra, do conhecimento, da constância na casa de Deus, porque há momentos em que Deus quer revelar-nos algo e Ele só vai fazer isso se nós tivermos a decisão certa de ampliar a nossa vida e ampliar tudo aquilo que Ele tem para nós. Esse é o momento que esses homens chegam. Eles estão no momento em que parece que aquilo que Deus tem para as suas vidas, aquilo que Deus tem para o seu ministério, aquilo que Deus tem como sonho para eles, está esbarrando num tamanho pequeno. E eles precisam ampliar. Quem sabe hoje nós aqui também tenhamos sido trazidos pelo Senhor aqui a este lugar para dizer para nós aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu vou fazer na sua vida necessita de mais espaço, necessita de um coração mais aberto, necessita de uma mente que esteja conectada ao Senhor, necessita de você estar disposto. Se estende a sua mão, estenda muito mais. Se você está com o seu coração aberto, abra muito mais. Porque Deus quer espaço para fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Quando esses homens chegam a essa declaração, algo me impressiona. Eles procuram o líder, o profeta. Eliseu aqui tem a prerrogativa de ser a voz de Deus no meio daqueles homens. Eliseu é a presença de Deus no meio daqueles homens, porque Eliseu tem a palavra de Deus, tem o chamado de Deus, tem a conexão de Deus. E é isso que eu quero dizer, nós precisamos aprender a andar na visão que o líder que Deus estabeleceu, colocou sobre nós, tem para as nossas vidas. Eles vão para Eliseu. E quando eles chegam a Eliseu, ele diz: olha, Eliseu, como você está vendo, o lugar onde nós estamos é pequeno. Aquilo que nós precisamos precisa ser alargado.
E Eliseu olha para eles e dá a eles a afirmativa, dizendo: vocês estão certos? Estão vendo da forma certa? Porque tudo que Deus vai fazer na nossa vida, escute isso aqui por favor, carece de visão. Visão. Algumas pessoas confundem propósito com objetivo. Não, objetivo é aquilo que você faz. Quem sabe você tenha hoje o desejo, em alguns momentos, das decisões que você toma, de melhorar algo, de construir algo, de fazer algo. Isto é objetivo. Mas propósito não é o que você faz. O propósito é quem você é. Você é filho de Deus, você é coerdeiro com Cristo Jesus, você é alguém chamado para expandir para a glória de Jesus Cristo. Estes homens então dizem: olha, de acordo com a visão de Deus, a visão que você, Eliseu, está enxergando, nós também agora queremos dar um passo à frente. Eliseu disse: podem ir, aquilo que vocês vão fazer é legítimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso aqui por favor. Crescer é algo de Deus. Deus abençoa crescimento. Deus abençoa. Quando é debaixo da vontade dele, quando é debaixo da visão dele, quando é debaixo da orientação que o Senhor traz, o crescimento é abençoado por Deus. É assim que o apóstolo Paulo diz: crescei na graça, crescei no conhecimento, crescei na intimidade, crescei na glória de Deus. Crescimento que vem de Deus é bênção para a nossa vida, e eu quero ser profeta de Deus na sua vida para dizer que Deus tem crescimento para você. Deus tem crescimento para você. Eles então agora descem, mas não descem sozinhos. Esse é o segredo, pastores. O segredo é que tudo que a gente intenta fazer, nós não fazemos sozinhos. Eles disseram: Eliseu, venha conosco. O que eles estão dizendo? Nós queremos viver o projeto, mas nós queremos a presença de Deus conosco no meio do projeto. Deixa eu dizer uma coisa: às vezes nós achamos que Deus é obrigado a abençoar coisas das quais Ele não faz parte, Ele não está presente. Mas quando nós formos tomar uma decisão, que nós também falemos ao Senhor: venha conosco, nós não queremos dar um passo sem o Senhor, nós não queremos fazer nada sem a Tua presença, nós não queremos, ó Deus, porque na verdade a Tua presença vai nos fazer olhar para a direção certa, dar o passo certo e ser abençoado. Vem, Eliseu, conosco. Eliseu disse: eu vou. E então foram. O texto que nós lemos, eles foram. Quando chegaram ao lugar, e parece que em alguns momentos nós achamos que tudo é fácil. Eu tenho me incomodado, graças a Deus que isso só acontece no Brasil. Eu tenho me incomodado, às vezes, quando nós cristãos achamos que no vocabulário de Deus não tem a palavra processo, só tem a palavra resultado. Tudo aquilo que nós queremos viver como bênção de Deus, é necessário passar pelo processo e ser aprovado por Deus no processo. A gente tem que ser aprovado. Nós achamos que porque Deus falou, ou porque Deus foi conosco, vai ser tudo mar de rosas. Não, 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 não. Quando eles chegam ao lugar, eles descem ao rio, e eles encontram, o texto diz, muitos troncos e árvores, e é lá o lugar onde eles têm que construir, aonde tem obstáculos. Deus nos chamou para derrubar obstáculos. Não, eu quero dizer isso aqui para você entender, em nome de Jesus. Deus te chamou para derrubar obstáculos. Eu não sei qual é o obstáculo da sua vida. Talvez seja na sua casa, talvez seja nessa nação, talvez seja no seu trabalho. Não desanime. Deus te chamou para derrubar obstáculos. E quando eles caírem, você vai expandir para a glória de Deus. Deus nos chamou para derrubar. Eles vão ao lugar correto. Deus não errou o endereço. Deus não errou o lugar. Às vezes nós achamos assim, mas agora, nesse momento, no meio dessa dificuldade, não, Deus deve ter errado a promessa. Deus deve ter errado o GPS dele. Não. É exatamente ali.
no lugar do obstáculo, que Deus vai levantar a maior vitória da nossa vida. É nesse lugar de obstáculo. Eles vão para lá. E quando eles chegam àquele lugar, vão construir algo. E então eles começam o trabalho. Quando se tem tronco, quando se tem árvore, você tem que ter machado. A pergunta é: cadê o seu machado? Vou perguntar de novo, porque eu quero que você guarde essa pergunta, até mesmo quando você sair daqui dessa reunião e desse culto. Aonde está o seu machado? Ninguém vai para uma batalha de construção no meio do obstáculo sem a ferramenta certa. Ninguém consegue expandir no sonho de Deus sem ter nas mãos algo que derrube os obstáculos da vida. Eles estão lá e começam a trabalhar. Mas o texto chama a atenção de que num dado momento, um desses homens perde a parte de ferro do machado. E quando ele bate no tronco, a parte de ferro sai, cai no rio. E aquele moço grita: ai meu senhor! Porque era emprestado. Quem está comigo aqui essa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero começar te dando o primeiro princípio. Todas as vezes que você quer viver um tempo de expansão, um tempo de conquista, um tempo de derrubar obstáculos para ver o que Deus tem e para ver revelado da parte de Deus os sonhos e realizado o propósito de Deus, você não pode usar coisas emprestadas. Sabe qual é o grande problema da nossa vida? E por que muitas vezes não dá certo a nossa investida no plano de Deus? Porque nós emprestamos dos outros a oração, emprestamos dos outros a fé, emprestamos dos outros a maturidade, emprestamos das outras pessoas todas as coisas. E não levamos nada do que é nosso. Quem usa coisas emprestadas não sabe usá-las ou manuseá-las de forma correta. Este moço agora, quando começa a cortar, o machado não é dele. Se não é dele, não tem a habilidade para fazer. Se não é dele, não tem o costume para fazer. Se não é dele, ele não sabe a intenção, a força, a intencionalidade para fazer. E todas as pessoas que não vivem uma vida que entendam que Deus quer dar algo para você, em você, para a glória dele, e usa coisa emprestada, sempre vai ficar no meio do caminho. O que tem parado a gente? Não, escute, eu não quero que você fique chateado comigo, mas eu vim aqui trazer essa palavra e essa reflexão. Sabe por que muitas vezes não avançamos? Porque Deus está provando as coisas que são verdadeiramente nossas e as coisas que não são. Aquelas que nós emprestamos muitas vezes. Eu sempre falo lá na comunidade onde Deus me ajuda a pastorear. Eu digo para os homens: olha, o sacerdócio do homem não pode ser emprestado. Não pode ser emprestado. Na minha casa, eu tenho a gerência da parte de Deus como provedor material, mas não é só isso que o homem é. Não adianta só trabalhar. Não adianta só pagar as contas. Não adianta só dar um conforto. Não é esse o único e total papel do homem. O homem é provedor financeiro, sim, mas ele também é provedor emocional e espiritual. O homem é sacerdote. Está entendendo isso ou não? Então, na minha casa, entra quem eu permito que entre. Sai quem eu digo que saia. Então, na minha casa, se a presença de Deus está, eu abro a porta para ele. Mas eu fecho a porta para o inimigo. Mesmo que ele queira cirandar, eu tenho autoridade em Deus para dizer: aqui não, essa casa não pertence a você. Quem está aqui não pertence a você. Essa é a casa do Senhor. Quem quer viver vitória não pode usar coisas emprestadas. Uma das coisas que me chama a atenção é que nós não percebemos que, e eu quero dizer isso, por favor, guarde isso aqui. Deus pôs na sua mão
Você pode fazer assim com as suas mãos, por favor? Deus pôs nas suas mãos o machado afiado para aquilo que você precisa viver. Não, você não vai precisar pegar o machado do pastor. Você vai ter o machado da parte de Deus para as suas mãos, afiado para a necessidade que você está vivendo. É isso que a gente precisa entender. A nossa familiaridade com os instrumentos que Deus põe na nossa vida é que vão garantir vitória para nós. É a nossa capacidade de entender, manusear e compreender as coisas que Deus está fazendo. Ora, quem sabe essa luta e essa dificuldade é Deus dizendo: eu estou afiando o seu machado, porque vai chegar um momento que você vai precisar dele afiadinho para derrubar os troncos, para derrubar os obstáculos. Quem quer viver a promessa de Deus, tem gente aqui para viver a promessa de Deus ou não? Quem quer viver a promessa de Deus precisa ter machado afiado, não pode ser emprestado. Eu fico imaginando o desespero daquele moço quando o machado cai ao rio. A primeira coisa que ele pensa é: e agora como é que eu vou prestar contas para quem eu emprestei o machado? Não é? Para quem que eu vou, como é que eu vou chegar lá agora e prestar contas? E nós às vezes ficamos na nossa vida exatamente nisso. Estamos amarrados com quem não faz parte do propósito. Ficamos amarrados com quem não está conosco na caminhada. E eu quero dizer isso para você: quem não quer viver o propósito de Deus com você não serve para sentar na sua mesa. Não serve. Não serve. Não serve. É por isso que muita gente para na vida cristã. Porque não é possível andar em dois juntos se não houver concordância. E a concordância não é política. A concordância não é de mentalidade apenas. A concordância é o Espírito de Deus é quem controla a nossa vida e a nossa história. É sobre isso. Imagina agora esse homem gastando tempo para tentar explicar para quem não está no propósito, para quem não sabe o que está acontecendo, para quem não recebeu a palavra, para quem não tem noção de que Eliseu é quem tem a visão de Deus. E agora? Esse é o problema da nossa vida. Nós ficamos explicando para tanta gente que a gente traz para dentro da nossa história, que não deveria fazer parte da nossa história. Esse homem então agora para o seu trabalho, para se preocupar com aquilo que não deveria ser uma preocupação. Será que nós, em alguns momentos, no plano de Deus, ouvimos tanto o Senhor dizer: eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou gerar, eu vou construir, eu vou dar isso, vou dar aquilo. Às vezes nós precisamos entender que a promessa de Deus é o desejo do coração de Deus para conosco. Amém ou não? Deus tem um desejo. Quantos aqui creem que Deus tem um desejo para a sua vida e para o seu coração? Deus, aleluia. O cumprimento desse desejo precisa ser em duas mãos. Deus diz: eu vou estar com você, mas é necessário que eu esteja com ele também. Esse é o ponto. Então, quando nós deixamos de confiar naquele que disse: pode ir, eu sou com você, você vai derrubar os obstáculos, eu sou com você, as ferramentas que eu te dei são suficientes, eu estou com você. Quando nós deixamos de confiar e vamos usar uma ferramenta que não foi ele que nos deu, nós tomamos emprestado, sabe o que acontece? Nós perdemos tempo de entrar na promessa de Deus. Cada um daqueles homens lá no seu canto, no seu obstáculo, no seu métier, na ordem e na proporção que foram cada um fazer, cada um deles estava derrubando as suas árvores. Cada um deles estava avançando no processo. Cada um deles estava vivendo o sonho de Deus. Mas um estava parado enquanto todos estão trabalhando e avançando. Um está parado dizendo: agora eu tenho que prestar contas de uma coisa que eu peguei. Não deveria ter pego, porque eu não sei usar. E agora eu não consigo avançar na minha vida. Talvez seja isso que seja
a grande explicação para nós de por que em alguns momentos algumas pessoas rompem e outras não. Lá no Brasil, nós vivemos um tempo muito severo, acompanharam obviamente no tempo da pandemia. A cidade onde eu estou morando, onde a igreja está, nós ficamos fechados 10 meses. 10 meses. Não podia haver culto. Ninguém podia entrar na igreja. 10 meses. Louvado seja Deus pelas transmissões online, em que a gente pudesse pelo menos conversar com quem não podia estar ali. Graças a Deus. Mas eu confesso a você que os meses foram se passando e eu não aguentava mais olhar para cadeiras vazias. Deus não me chamou para televisão. Deus me chamou para relação. Eu amo estar com pessoas. Eu não consigo ficar distante de pessoas. Chegou um momento que eu pensei assim, meu Deus, o que vai ser? E eu confesso que a pandemia passou, nós retomamos a nossa vida, no começo ainda um tanto quanto perdidos, mas agora mais clarificados. Mas eu escuto de vez em quando algumas pessoas, pastor Sérgio, dizendo assim, a pandemia me destruiu, mas a pandemia já passou faz tempo. Ah, mas a pandemia, eu estou assim por causa da pandemia, mas a pandemia já... E enquanto alguns estão dizendo a pandemia, outros estão dizendo na pandemia, foi o momento em que eu mais avancei, o momento em que eu mais cresci, porque aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem está no Senhor passa pela prova, passa pela luta e chega do outro lado, debaixo da graça do Senhor. Não importa a pandemia, entendo eu, foi um tempo de Deus afiar o nosso machado. Eu escutava a gente dizer assim, nunca mais nós vamos poder nos reunir, nunca mais a igreja, nunca mais o evangelho vai ser pregado para as pessoas, como o irmão Fábio faz de vez em quando nas ruas aí, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Quem disse isso não conhece o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Não sabe que esse Deus, você não precisa pedir nada emprestado. Esse Deus põe na sua mão o machado certo, para o momento certo, para você viver o propósito de Deus. Não dê desculpas. Dê resultados diante de Deus. Não, pare com desculpas. Deus nunca nos pediu para ficar dando desculpa. Ele mesmo nunca pediu ou ficou dando desculpas ao homem. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. E Ele agiu para cumprir. Está na hora da gente começar a agir. Quando aqueles homens estão ali, e esse moço sofre, o verso de número 6, Eliseu, que é o profeta representando a presença de Deus, faz uma pergunta para aquele moço. E é uma pergunta que para nós, talvez essa noite tenha muito sentido. Onde caiu? Onde caiu? Sabe qual é o primeiro princípio de se levantar? É saber aonde caiu. Aonde caiu. É que o Espírito do Senhor, é isso que o Espírito do Senhor diz a uma das igrejas em Apocalipse. Olhe, perceba onde você caiu e volte à prática das primeiras obras. Onde caiu? Eliseu vai naquele moço e diz, onde? Tem pessoas que não sabem. Não sabem mais aonde perderam a fé, aonde mais escorregaram na vida cristã, aonde mais deixaram de congregar e se esfriaram, porque eu quero te dar uma máxima sobre a igreja, preste atenção. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não preciso da igreja, porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não. Primeiro que o termo igreja nunca é singular. Eclésia é sobre plural, não é a singularidade de uma pessoa, mas é a
pluralidade de várias pessoas. Isso é igreja. A Assembleia dos Santos. A reunião daqueles que são escolhidos. De dentro para fora. Nós somos chamados de corpo de Cristo. Povo de Deus. Aleluia por isso. Nós somos o povo de Deus. Mas uma das coisas que as pessoas não percebem a respeito disso é que a igreja é um braseiro. Se você puder, gentilmente, diga para quem está pertinho de você, a igreja é um braseiro. Fala isso para ele não esquecer. A igreja é um braseiro. O que acontece com uma brasa que fica longe do braseiro? Se nós soubéssemos que o nosso lugar é dentro do braseiro, nós estaríamos em chama, enquanto muitos estão apagados. Onde caiu? Onde caiu? Será que hoje, se o Senhor nos visitar, e eu creio que Ele está aqui essa noite, amém ou não? Mas se Ele sentar-se ao nosso lado para dizer, onde caiu? Onde caiu? Note que Eliseu não diz, escute, por que caiu? Para que caiu? Onde já se viu derrubar? Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta. Isso não resolve nada. Isso não resolve nada. Quem chega para resolver, não chega com perguntas que não resolvem. Chega para resolver. Onde caiu? Aquele moço então aponta. Caiu aqui. Nessa noite, Ele é poderoso para resgatar aquilo que caiu. Ele é poderoso. Eu termino essa palavra na sequência do texto. Quando aquele moço mostra, o verso 6 diz que Eliseu cortou um galho. Um galho. Quero ver se você está prestando atenção. Aqueles homens desceram para cortar o quê? O que era? Madeira, tronco. Eliseu agora vai e corta um galho. O galho é parte do tronco. Aquilo que você está chamando de o maior obstáculo da sua vida, aquilo que você está dizendo, é por causa disso que eu não avanço, é por causa disso que eu paro, é por causa disso que eu estou vivendo esse momento. Deus vai lá, aonde você está dizendo que é um obstáculo, tira só um pedaço para dizer para você, nas minhas mãos, aquilo que parece ser a sua derrota, vai se transformar na sua vitória. Um pedaço. Só um pedaço. Um pedaço. O texto diz que Eliseu corta o galho, joga na água, e aí tem um problema físico. Como é que um elemento menos denso do que a água vai fazer flutuar um elemento mais denso do que a água? O galho é leve, o ferro é pesado. Como é que vai fazer isso? Simples. Jesus vai explicar isso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave, leve. Leve. Talvez para nós aqui, essa matemática, ou essa física, ou essa química de Deus, seja algo meio estranho. Mas não é a primeira vez. Não é a primeira vez. 3 dias depois do povo atravessar o Mar Vermelho, Moisés chega a uma cidade chamada Mara, um lugar. Eu tive o privilégio de estar nesse lugar. Mara. Propriedade hoje egípcia. Mara é território egípcio. Quando eles estão ali, eles chegam àquele lugar e o nome é Mara, porque é amargo. A água é amarga. Não pode ser tomada. Deus diz para Moisés, corta um galho, põe na água e pode beber.
Eliseu corta um galho, joga na água e diz: pode pegar. O Senhor Jesus carrega um galho, é crucificado nele. A cruz não é a árvore, é o galho, para que aonde houvesse as nossas iniquidades, nele houvesse perdão e vida eterna. Quando ele faz isso, o machado flutua. Diga: quando Deus põe a mão. Vamos melhorar isso, diga mais forte: quando Deus põe a mão, milagres acontecem. Será que hoje Deus pode pôr a mão na nossa vida ou não? Eu tenho milagres que eu preciso que aconteçam na minha vida. Só Deus é que pode fazê-los. Mas eu vim para cá essa noite para dizer: põe tua mão naquilo que eu não posso e faz aquilo que eu não posso, porque milagre é com o Senhor, obediência é comigo. Quem obedece alcança favor, mas o milagre vem das tuas mãos. Quando aquele menino estende a mão e pega o machado, e eu termino, algumas coisas pairam na minha cabeça. Número 1, qual é a experiência de alguém que tem uma segunda chance? O texto não diz que aquele menino pega o machado e volta para casa. O texto não diz que aquele menino pega o machado e aí acabou a obra. Porque tem uma máxima que nós precisamos aprender. No meio do obstáculo, no meio da luta, no meio da confusão, se o Senhor te devolver o machado, continue a cortar os seus obstáculos. Segunda coisa, aquele moço agora não precisa mais voltar para dar desculpas. Olha, me desculpe, eu não estava com muita habilidade e eu perdi a cabeça do machado. Olha, me perdoe, quando eu tiver condições eu vou comprar outro, eu vou ressarcir a você. Não. Porque quem quer viver a aprovação de Deus, o ensino de Deus, não volta para casa com desculpa, volta para casa com conquista. É isso que a gente tem que entender. Aquele moço não volta para casa como um fracassado, apontado por todos, dizendo: ele é um inábil, ele não sabe fazer. Mas aquele moço volta para casa dizendo: esse teve uma experiência com um milagre. Nós vimos um milagre na vida dele. Eu quero declarar profeticamente que as pessoas vão olhar para você não como alguém que foi derrotado, mas vão olhar para você dizendo: lá vai um homem e uma mulher que Deus fez um milagre. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Terceira e última coisa. Quando aquele homem volta, ele volta para anunciar. Agora tem espaço para a gente construir o que Deus tem para nós. Eu vim aqui para dizer isso. Deus quer mudar o nosso discurso. Aquele discurso que às vezes a gente sai de casa e diz assim: não vai dar, não tem como. Meu Deus, está difícil, está complicado. Eu sei que o mundo hoje passa por muitas complicações. Mas nós voltamos para casa não é para celebrar as complicações. Nós voltamos para casa para dizer: o Senhor nos deu vitória. Eu termino com a palavra, para mim, máxima de Jó. Jó diz: Deus deu, Deus tomou. O que importa não é o que dá, nem o que toma. Importante é quem Ele é. E Ele diz: então, Ele deu, Ele tomou, mas a importância está em quem Ele é. Então, bendito seja o Senhor. Essa noite,
eu quero levantar a minha voz. Eu queria que você também se unisse a mim para dizer: bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é pego de surpresa, nem desprevenido. O Senhor, quando está conosco, sempre nos dá uma segunda chance, uma esperança. E o milagre sempre acontecerá com a tua presença. Bendito seja o teu nome. Obrigado por essa noite. Nós entregamos a ti tudo. Te agradecemos pela tua palavra. E o fazemos em um nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. E toda a igreja diga amém.